Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 22. Bezerra de Menezes. O século XIX, que surgiu com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a desenvolver extraordinários acontecimentos. No seu transcurso se cumpriria a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas em caminho das profundas transições do século XX. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e o espaço já se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma das assembleias máximas, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, já foi destacado um dos grandes discípulos do Senhor, que viria à Terra com a tarefa de organizar e compilar, codificar, reunir os ensinamentos revelados, oferecendo o método de observações a todos os estudiosos do tempo, sendo assim que Allan Kardec, em 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, na França. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, destacados particularmente para auxiliá-los nas individualidades de Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria as cortinas do mundo, desenhando as maravilhas das paisagens celestes e coadjuvando assim a codificação kardeciana no velho mundo, dilatando-a com os necessários complementos. Então, Jean-Baptiste Rousseau foi um influente advogado, autor de vários livros jurídicos. Dirigiu a Ordem dos Advogados de Bordeaux e que, já maduro, ouviu de um médico notícias do movimento espírita e da possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. Imediatamente se interessando pelo fenômeno das mesas girantes, pelas quais se fazia evocação de espíritos. Leon Denis foi um filósofo espírita francês e um dos principais continuadores da obra de Allan Kardec. Ele é conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Foi um dos principais expoentes do Espiritismo após a morte de Allan Kardec. Defendeu a ideia da sobrevivência da alma e suas implicações nas relações humanas. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas. Elaborou, expandiu e aprofundou as reflexões em torno do espiritismo. Gabriel Delany, engenheiro de formação, foi um dos primeiros pesquisadores sérios
dos fenômenos espirituais, destacando-se no campo da mediunidade. Fundou a revista O Espiritismo em 1883, quando começou a realizar pesquisas com médiuns notáveis da época. E Camille Flammarion foi um filósofo possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. Tornou-se baluarte do espiritismo, pois sempre coerente com as suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. Ia resplandecer a suave luz do espiritismo depois de o Senhor se certificar quanto ao abandono espiritual voluntário das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas coortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram no problema das curas. Em 1818, o Brasil já possuía um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O próprio José de Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Hahnemann foi o médico que iria revolucionar os métodos terapêuticos com a criação da homeopatia. Ele definia a força vital como mantenedora dos seres vivos e também foi considerado precursor da doutrina espírita. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem localizar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos e explicou: Irmãos, o século atual, como sabeis, vai assinalar a vinda do Consolador à face da terra. Nesses 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor prenderão a alma da humanidade no próximo século dentro dos imperativos das transições necessárias que constituem o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. É necessário ampararmos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando o caminho da sua purificação espiritual através das sendas penosas, através dos atalhos penosos. É preciso prepararmos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja necessariamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que se constituirá da fraternidade e da justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará por enquanto
com referência às expressões físicas do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Agora, concentraremos os nossos esforços na terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas deverão surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na prática do Evangelho que lhes daremos a vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. No discurso de Ismael, houve um doce staccato, um doce intervalo. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe brandamente: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Reunirás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza de tua missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, dele que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada podia responder, com o coração alarmado por doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento caíam copiosamente dos seus olhos. Ismael tremulou, agitou a sua bandeira de luz, à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Uma vibração de esperança e de fé palpitava em todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de uma claridade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos presenciavam o maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande Assembleia dos Operários do Bem foi dissolvida. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, no Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma grande missão. Bezerra de Menezes foi um médico, escritor e político brasileiro que se tornou um grande defensor da doutrina espírita. Ele é considerado um dos expoentes do espiritismo no Brasil e é conhecido como o médico dos pobres.
Foi um divulgador da doutrina espírita, organizou estudos, fundou a primeira livraria espírita do Brasil e presidiu a Federação Espírita Brasileira. Foi perseguido por se declarar espírita. Foi grande defensor dos humildes e necessitados. Defendia a liberdade dos escravos e a sua inserção na sociedade. Escreveu vários trabalhos, entre eles A Escravidão no Brasil e A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica, Filosofia de Vários Deuses. E assim, Humberto de Campos termina mais esse capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.